Na primeira metade do século passado, quando as estradas ainda eram de chão batido e o tempo parecia caminhar mais devagar, existia um pequeno pedaço de terra esquecido entre pastagens secas. Ali, longe do barulho das cidades, viveu uma mulher cuja existência foi inteiramente dedicada à família. Seu nome era Dona Alzira, uma mulher simples, de fala mansa, mãos calejadas e um olhar profundo, marcado por décadas de trabalho silencioso e renúncia. Desde muito jovem, Dona Alzira aprendeu que a vida no campo exigia constância, paciência e uma capacidade quase infinita de continuar mesmo quando tudo parecia faltar. Durante anos, ela acordou antes do sol, preparou o café fraco, lavou roupas à mão, cuidou da pequena lavoura e fez o possível para que nunca faltasse alimento sobre a mesa. Ao lado do marido, construiu uma rotina dura, mas honesta, sustentada pelo esforço diário e pela esperança de dias melhores para os filhos. A casa em que viviam era simples, feita de madeira antiga, com um fogão a lenha que raramente esfriava. Naquele espaço, Dona Alzira e o marido criaram 3 filhos: Sebastião, Helena e Marcos. Todos cresceram ali, correndo descalços, aprendendo cedo a ajudar na lida, dividindo tarefas e sonhos. Embora a vida fosse dura, Dona Alzira fazia questão de ensinar valores que considerava inegociáveis. Falava sobre respeito, gratidão e, sobretudo, sobre a importância de nunca abandonar quem estendeu a mão nos momentos difíceis. Essas lições eram repetidas com frequência, não como cobranças, mas como princípios para atravessar a vida com dignidade. Com o passar dos anos, o marido de Dona Alzira adoeceu. A doença chegou de forma silenciosa, enfraquecendo aos poucos aquele homem que sempre sustentara a família. O desfecho foi inevitável. A morte dele deixou um vazio profundo e uma carga pesada de responsabilidades que recaíram inteiramente sobre os ombros de Dona Alzira. Ainda assim, ela não se entregou. Enxugou as lágrimas em silêncio e seguiu adiante, determinada a manter a casa e os filhos de pé. Durante algum tempo, os 3 filhos permaneceram com ela. Sebastião, o mais velho, foi o primeiro a se inquietar com as histórias que chegavam da cidade, falando de fábricas e salários fixos. Aos poucos, a ideia de partir foi ganhando força, até que ele decidiu ir embora em busca de uma vida diferente. Dona Alzira sentiu o coração apertar, mas não tentou impedir. Acreditava que cada filho precisava fazer seu próprio caminho. Pouco tempo depois, Helena também partiu. Uma oportunidade de trabalho doméstico na cidade surgiu, e ela enxergou ali a chance de conquistar independência financeira. A promessa era de que seria algo temporário. Marcos, o mais novo, permaneceu por mais alguns anos. Mas com o tempo, as conversas sobre oportunidades urbanas o influenciaram também. Quando finalmente decidiu ir, Dona Alzira já carregava no rosto as marcas da ausência dos outros 2. Nos primeiros meses, ainda havia notícias. Cartas simples chegavam contando sobre trabalho e dificuldades. As visitas, no entanto, tornaram-se cada vez mais raras. O que antes era promessa de retorno frequente foi sendo adiado indefinidamente, até se transformar em silêncio. Dona Alzira permaneceu no sítio, mantendo a rotina como podia. Acordava cedo, cuidava do quintal e, muitas vezes, parava à beira da estrada de terra, esperando ver alguma silhueta familiar surgindo ao longe. Quase nunca via. À noite, sentava-se na varanda e fazia suas orações em voz baixa. Pedia proteção para os filhos, desejava que estivessem seguros. Nunca pedia nada para si. Os vizinhos, que viam Dona Alzira cada vez mais curvada e silenciosa, comentavam sobre a ausência dos filhos. Ela ouvia, mas jamais permitia críticas. Sempre defendia os filhos, justificando a distância com as dificuldades da vida moderna. Com o passar dos anos, o sítio ficou mais silencioso. O barulho das risadas deu lugar ao canto isolado de pássaros. O corpo de Dona Alzira já não respondia como antes. As dores se tornaram frequentes. A visão enfraqueceu e as tarefas mais simples passaram a exigir esforço redobrado. Ainda assim, ela resistia. Foi nesse período que um menino começou a se aproximar. Seu nome era Rafael, filho de um casal de lavradores. Rafael tinha pouco mais de 12 anos e uma postura respeitosa.
Sempre que passava e via Dona Alzira em dificuldade, interrompia o que estivesse fazendo para ajudar. Aos poucos, sua presença tornou-se constante. Ele ajudava a carregar água, cortar lenha, varrer o terreiro. Rafael não se aproximava por interesse. Nunca pedia nada em troca e aceitava com gratidão os gestos simples de Dona Alzira. Mais do que ajuda física, ele oferecia companhia. Sentava-se perto dela, ouvia histórias do passado e prestava atenção como se cada palavra tivesse valor. Para Dona Alzira, aquela presença representava algo que há muito tempo não sentia: cuidado genuíno. Enquanto isso, os filhos continuavam distantes. Eventualmente, apareciam mensagens pedindo documentos ou algum tipo de favor. Raramente perguntavam como ela estava de verdade. Nunca houve uma proposta concreta para que ela deixasse o sítio e fosse morar com algum deles. Sempre havia uma justificativa. Com o agravamento das dores e a consciência de que o tempo já não lhe pertencia, Dona Alzira entendeu que precisava organizar o que deixaria para trás. Em uma manhã, foi até a cidade e procurou o cartório para elaborar um testamento. Relatou seus bens com simplicidade: o sítio, a casa e algumas economias. Ela mencionou os 3 filhos, mas ao refletir sobre quem esteve presente nos momentos mais difíceis, tomou uma decisão firme. Determinou que o sítio, a casa e as terras ficariam para Rafael, o menino que havia demonstrado cuidado, respeito e constância. Aos filhos, destinou uma quantia em dinheiro, dividida igualmente. Dona Alzira pediu que uma carta fosse anexada ao testamento, explicando os motivos de sua escolha. Não havia rancor em suas palavras, apenas clareza. Ela expressou amor pelos filhos, reconheceu as dificuldades da vida urbana, mas também registrou a dor da ausência prolongada. Para ela, justiça também era uma forma de amor, especialmente na velhice. Após resolver tudo, voltou para o sítio aliviada. Nos meses seguintes, sua saúde piorou. Rafael continuava presente todos os dias, trazendo comida, providenciando lenha e oferecendo silêncio quando as palavras faltavam. Até que, em uma manhã tranquila, Dona Alzira partiu em silêncio, na própria cama, com o corpo cansado e a alma em paz. A notícia se espalhou e os vizinhos se reuniram para prestar homenagens. Rafael sentiu a perda como se fosse da própria família. Os filhos foram avisados e chegaram rapidamente. O velório foi simples, como a vida dela. Após o enterro, todos seguiram para a leitura do testamento. Foi ali que a verdade se revelou. Ao ouvir que o sítio e a casa ficariam para Rafael, o choque foi imediato. A leitura da carta anexada funcionou como um espelho, refletindo ausências, escolhas e prioridades equivocadas. Não havia acusações diretas, apenas fatos narrados com serenidade. Rafael ouviu tudo com surpresa e emoção. Os filhos, por sua vez, saíram do cartório com um peso difícil de carregar. Não apenas haviam perdido a mãe, mas também a chance de ter estado mais presentes. Dias depois, ao retornarem ao sítio, encontraram um último bilhete deixado por Dona Alzira, reforçando a mensagem de que presença vale mais do que palavras e que ninguém deveria enfrentar a velhice sozinho. Rafael assumiu o sítio com humildade, mantendo o lugar vivo. Os filhos retornaram para a cidade levando consigo o dinheiro, mas também uma lição que só se aprende quando já não é possível voltar atrás. E talvez a maior herança deixada por Dona Alzira não tenha sido o sítio ou a casa. A verdadeira herança foi a lição silenciosa que ficou para todos que ouviram essa história. A lição de que o amor não se prova com palavras, nem com promessas feitas à distância, mas com presença diária, com cuidado simples e com tempo compartilhado quando ainda existe tempo. Porque o que mais dói não é perder bens, é perceber tarde demais que quem sempre esteve ali só queria ser lembrado. O tempo passa sem avisar. As oportunidades de visitar, abraçar e perguntar como você está de verdade não duram para sempre. Um dia, resta apenas a memória e o peso das escolhas que foram adiadas. Se essa história tocou você de alguma forma, não ignore esse sentimento. Use isso como um sinal. Ainda hoje, pense em quem sempre esteve do seu lado. Ainda dá tempo de ligar, visitar e estar presente. Amanhã pode ser tarde demais. Histórias como essa não servem apenas para emocionar,
servem para despertar. E se você não quer carregar arrependimentos que pesam mais do que qualquer herança, continue aqui. Obrigado por assistir.